Pela vossa presença. Susana, vou começar por si para recordarmos a posição da Câmara, nomeadamente do Presidente Rui Moreira, a defender novamente que o programa do Governo Mais Habitação tem de ser afinado porque tem um pacote irrealizável que vai ficar muito aquém dos resultados pretendidos. Para que servirá quando há tantas queixas, encontros como aqueles que vimos ontem na área metropolitana do Porto, no qual participou também a Ministra da Habitação? Sim, boa tarde, antes de mais. Eu diria em relação a esta reação do Rui Moreira e aquilo também que foi apresentado como uma participação na discussão pública, enfim, costuma-se dizer que são precisos dois para dançar um tango e acho que aquilo a que estamos a assistir aqui é um tango e ainda para mais não é daqueles mais bonitos e interessantes. Efetivamente o Governo prenda o país com um anúncio de coisa nenhuma, com uma enorme precipitação, que efetivamente descura os autarcas do ponto de vista de alguma articulação que podia ter sido feita se as coisas não tivessem sido feitas tão precipitadamente. Entretanto, vai dando o dito pelo não dito, diz que está tudo em aberto, afinal o alojamento local não vai ser regulado, mesmo a medida do arrendamento compulsivo, aquela medida tão polémica, na reunião que o António Costa fez com os seus próprios autarcas do Partido Socialista, já nem sequer a mencionou. Enfim, há aqui um problema grave, quer dizer, e aquilo que o Bloco de Esquerda vem alertando é que, efetivamente, há 5 anos, António Costa prometeu que ia mudar tudo na habitação, que se iam criar milhares de fogos habitacionais, que 50 anos após o 25 de Abril não haveria nenhuma família sem casa digna e não vemos nada disto a acontecer, nem mesmo com o Ministério E este da programa Habitação. não dá horizontes de que pelo menos parte dos problemas possam ser sanados? Entendemos que este programa tem uma série de medidas que vêm com um atraso que determina que a sua eficácia não vai ser comprovada. Mas dizia eu, são precisos dois para dançar um tango e do lado do Porto entendemos que também há aqui aspectos a apontar. Aquilo que é chamado a atenção é que o Governo não teve em consideração os autarcas, no caso do Porto não falou com o Porto, mas em certa medida, se o Governo tivesse vindo falar com o Porto, por exemplo, não teria dados sobre o diagnóstico que a Estratégia Local de Habitação devia fazer e não faz, está desatualizada em relação à realidade que vivemos atualmente, é anterior, inclusive, à pandemia. A Carta Municipal de Habitação ainda não existe. Enfim, há uma série de medidas que são aquelas que Rui Moreira elogia, aliás, que são uma forma de sustentar o investimento dos proprietários, como é o caso do Porto Consentido, ou o próprio construir para arrendar, enfim, vão menos ao encontro das necessidades reais das pessoas no que diz respeito ao acesso à habitação e vão mais ao encontro da garantia de que o designado investimento económico não sai prejudicado. Temos uma cidade com 10% de habitação pública em relação ao edificado e permitimos que a regulação do alojamento local faça com que seja possível que haja 15% de alojamento local, portanto, mais alojamento local do que habitação pública. Enfim, há uma série de questões em que este anúncio, nos termos em que é feito com o alarido, perdoa-me a expressão, que tem vindo a público, até faz um favor, no nosso entender, ao Executivo de Rui Moreira, porque o Executivo de Rui Moreira, no que diz respeito à habitação, também tem uma série de questões a apontar. E esta questão da renda acessível tem sido muitas vezes usada, mal explicada e depois com dificuldade de aplicabilidade. E pergunto-lhe se concorda com esta ideia de que o Estado tem que intervir chamando privados ou tem condições para ir sozinho criar estas rendas acessíveis? Eu começava pela renda acessível. Eu acho que nós temos um problema gravíssimo com este termo. Temos que ter a noção de que o que significa renda acessível é uma renda que é calculada em função do valor do mercado. Não é uma renda que é calculada em função dos rendimentos das pessoas. Ora, isto cria uma situação de perfeita injustiça, acrescentaria a estas injustiças no acesso à habitação, que no fundo servem para coartar o acesso à habitação, o facto, por exemplo, de que este Porto Consentido, que continuamos a dizer que serve mais os proprietários do que as pessoas em geral, funciona, como era dito, por sorteio, por concurso. Portanto, põe as pessoas que estão
com o seu acesso à habitação dificultado, numa situação de total imprevisibilidade. Nós, aliás, não deixa de ser curioso que quando fala nas entidades que não foram chamadas a tomar a palavra, fala em construtores, imobiliárias, e não se fala de associações de moradores, de cooperativas e de uma série de outras partes que é importante termos em consideração, porque são as pessoas. Porque se nós tivermos a perspectiva de que políticas de habitação são para garantir o direito à habitação, envolvemos as pessoas. Porque, de facto, a situação que se está a viver é dramática. Temos pessoas que não conseguem, com os seus rendimentos do seu trabalho, suportar a despesa de uma casa. Temos jovens que não têm perspectivas quando estão num final de percurso académico, se quisermos, e perspectivam um novo emprego. A perspectiva de sair de casa dos pais é quase nula. Portanto, aspirações de futuro no momento em que estamos a viver são muito complicadas e isto gera descontentamento. Aliás, tem havido sinais. Houve recentemente uma manifestação em Lisboa, Vida Justa, era o mote. Preparam-se outras manifestações que esta maioria social, que são as pessoas que estão numa situação incomportável, que se estão a mobilizar, porque efetivamente temos que perceber todas as partes, governo por um lado e autarquias por outro, que é incomportável esta situação. Eu traria só mais uma questão que é, o problema começa enviesado quando aquilo que é identificado por António Costa como o objetivo para a habitação pública no país é de 5%, porque o país tem 2% de habitação pública neste momento, o objetivo são 5%. Ora, Porto e Lisboa estão à volta dos 10%. E, portanto, isso significaria que então não é preciso fazer mais nada em Porto e em Lisboa. Aliás, é um argumento que é usado muitas vezes, que Porto já está acima da média nacional, mas a questão é o território e a situação que se vive nestes centros urbanos pede mais do que estas respostas e isso não pode ser descurado.